Olá, uma ótima noite e a graça e a paz de Deus, do Senhor Jesus, esteja com todos. Hoje aqui eu vou trazer a mensagem sobre quando um líder de uma igreja, ou para você que vive em congregação ou outro tipo de, seja lá onde você estiver, né? Mas aqui estou trazendo principalmente para o lado ministerial, o lado da igreja, mas que serve até para todas as áreas, que não somente na igreja, mas aonde você for, que é sobre a regra que, por exemplo, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho a minha liberdade, né? Eu tenho, até você também tem a liberdade de fazer o que quer, mas tem um limite. Tudo tem o limite. Dentro de qualquer coisa, seja lá o que for, tem o seu limite. A pessoa tem a liberdade, mas nem tudo pode fazer. Nem tudo a pessoa pode. Por quê? A pessoa pode se ferrar com essa arrumação. Hoje não, mas lá para frente, essa pessoa pode se ferrar. Por exemplo, aqui no ministério, por exemplo, eu estou congregando ou frequentando, ou já sou membro, né? Por exemplo, eu sinto de Deus no meu coração, né? Tipo, aquele fervor dentro de mim, tipo, eu quero fazer parte, né? Da obra, ser um cooperador ou auxiliar numa igreja ou em qualquer canto, né? Do lado jurídico também, um juiz, seja lá o que for, ou qualquer obra. Para eu chegar a esse ponto, eu tenho que me saber quem eu sou, se eu sou capacitado, se eu obedeço às normas, porque aonde nós for, tudo tem uma regra, tem o seu limite, né? Eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque para eu chegar àquele ponto, eu tenho que passar por vários tipos de fase, né? Começa pela branca, aí vai aumentando até um certo grau, né? Vamos aprendendo. Não é de qualquer jeito. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, fala assim: o apóstolo Paulo: mas faça-se tudo decentemente e com ordem e decência. Eu tenho que saber me comportar. Eu não posso ser uma mundiça. Eu tenho que ter respeito. Eu tenho que respeitar. Seja em qualquer canto, eu tenho que respeitar. Não pode ser de qualquer jeito. Por exemplo, numa igreja, né? Tem um pastor da igreja. Aí você está frequentando, entra mês, entra ano, sai ano. E você tem o seu coração, né? Eu quero fazer a obra, eu quero ser ungido, eu quero fazer o trabalho para Deus aqui dentro da igreja, né? Eu quero fazer a obra. Mas como é que eu fazerei a obra se eu não cumprir a regra? Porque tem a regra, né? Tem a regra de nós fazer, servir. Eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que aprender, eu tenho que seguir a regra, porque tudo aqui
nós vivemos debaixo de regra. Tudo tem uma regra. Eu não posso ser de qualquer jeito, né? Vamos dizer, o senhor não é criança. Não é criança. Nós vivemos debaixo de regra, não tem nenhuma criança. Né? Acabou o seu tempo de criança. A verdade é essa. Acabou seu tempo. Tem que saber viver, buscar, né? Por exemplo, o pastor, ele pede para eu dar uma saudação na igreja, né? Eu dar uma saudação na igreja. Aí, no canto de uma saudação, eu louvo o hino. Aí já tá passando, né? Dá regra. Aí eu ainda faço uma oração. Aí depois ainda vou ler versículos da Bíblia. Coisa que não pode. Isso não pode. Por quê? Porque foi para dar uma saudação. Se a sua saudação, você foi para lá, leu um versículo, aí 3 ou 4 minutos, interpretou, falou, né, para a igreja, aí além disso já quer fazer outras coisas, não pode. Porque tem o limite, é com ordem e com decência. Não pode querer passar por cima do pastor, não pode querer passar por cima de ninguém, né? Porque tem regra, meu irmão e minha irmã. Na igreja ou aonde você for, tem regra. Na casa de Deus, tem regra. Que é a casa onde Deus habita. Lá dentro, em comunhão. Eu estou falando em comunhão. Eu não estou dizendo que Deus mora na igreja. Mas comunhão com a igreja. Tem a regra e nós temos que viver debaixo de regra. Essa é a verdade. Porque a pessoa não pode fazer tudo o que quer, igreja. A verdade é essa, que nós não podemos fazer tudo o que queremos. Se é para dar uma saudação, é uma saudação. Não pode louvar, orar, passar minutos e minutos e ainda louvar o hino. Aí já está passando por cima da regra do corpo da igreja. A verdade é essa. Então, eu fico por aqui, né? Que Deus abençoe a todos e depois eu estarei aqui novamente e fica o versículo para vocês, que meus irmãos, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente. Que vós tenhais decência na sua vida a cada dia. Que viva com a ordem, debaixo de Deus, que Deus deixou aqui na terra. Fiquem na paz.